Glória a Deus. Sejam bem-vindos, aqueles que chegaram um pouquinho depois. Quero te encorajar a compartilhar no chat a qualquer momento alguma impressão, alguma experiência que você estiver tendo com o Senhor, algum pedido. Fique à vontade de escrever no chat. Na medida do possível, a gente vai lendo e vai correspondendo. E assim como o Abner falou no começo, se possível, deixar a câmera aberta, porque a gente vai olhando o rostinho de vocês e vai sentindo a correspondência, sentindo aquilo que o Senhor está fazendo. O objetivo aqui não é a gente gravar um vídeo para você assistir, o objetivo é a gente interagir, por isso a gente está ao vivo. Se fosse só para a gente ministrar, talvez a gente pudesse fazer num formato de live ou, né, de alguma outra forma, mas a gente quer ter essa interação. E eu quero falar mais uma vez que eu estou muito feliz com cada pessoa que está aqui. Obrigado por aqueles que estão pela primeira vez, aqueles que vieram por meio de um convite. Você que está assistindo talvez no YouTube gravado. A gente se reúne toda quinta-feira às 8h30 da noite no Zoom. Para isso você precisa participar do grupo de WhatsApp para receber o link diretamente na semana, no horário da reunião. Enfim, vamos lá. Eu creio que Deus tem algo poderoso. Eu senti a presença dele o dia todo e eu quero falar sobre a nossa identidade. Quero falar um pouquinho da nossa semelhança com o nosso papai. O título da palavra de hoje é Tal Pai, Tal Filho. O poder criador das nossas palavras. É algo que a gente já tem conversado um pouquinho aqui e, e eu creio que está em pauta hoje. Eu creio que é o assunto do Espírito hoje. E importa o que ele está falando, amém? Importa o que ele está compartilhando conosco, com a igreja. A minha voz está saindo direitinho, tá tudo ok, perfeito. Tem nada para melhorar? Então vamos lá, eu queria ler com vocês o primeiro texto, está em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Um texto bem conhecido, mas eu quero começar a partir dele. Se você tiver com sua Bíblia de papel aí, ou de celular, quiser abrir, Provérbios 18, 21. Se não, eu vou lendo aqui e você vai acompanhando comigo. Fala assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Uau! Glória a Deus. E eu tenho meditado muito sobre isso, porque Deus criou todo o universo a partir da palavra dele. Você já prestou atenção que tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que o Senhor fez, ele fez falando. No jardim do Éden, ele disse: haja e ouve. Tudo aquilo que ele falou, ele criou. E em Hebreus capítulo 11, mais um texto muito conhecido, mas eu quero ler numa versão não tão conhecida, que é a versão da Nova Bíblia Viva, que fala assim: que é a fé. A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Olha o versículo 3. Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê, ou seja, foi feito do invisível. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai Celestial, do nosso Deus. Querendo você ou não, você é a cara do seu pai. Querendo você ou não, você carrega o DNA do seu pai em você. Você carrega o DNA do seu pai terreno, obviamente, mas você carrega dos seus pais terrenos, mas você carrega o DNA do seu Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que recebem Jesus são feitos o quê? Filhos de Deus, recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós fomos adotados e fazemos parte agora da família de Deus. Nós fazemos parte agora da natureza de Deus. E da mesma forma como o nosso Deus criou todas as coisas pelo poder da sua fé em ação, através das suas palavras, assim tem sido conosco. Ele disse: haja e ouve. Ele disse que seja feito assim e foi. Todas as coisas que Jesus fez, todos os milagres que ele fez com a palavra. Você já reparou isso?
ele curou enfermos com o poder da palavra, ele expulsou demônios com a palavra, ele ressuscitou mortos com as palavras. Gente, ele multiplicou alimentos com a palavra. E a gente vê isso durante todo o Antigo Testamento. E o que eu queria falar não é só sobre o poder das palavras, né? Porque as palavras em si não têm um poder intrínseco nelas. E eu não estou aqui para falar sobre o poder das palavras simplesmente. Porque de nada adianta a gente entender o poder das palavras se a gente não compreender que as nossas crenças precisam ser transformadas. Hoje, acima de tudo, nós precisamos de uma metanoia. A gente precisa de um arrependimento. Lembra que quando João Batista veio, ele começou falando que arrependei-vos, e quando Jesus apareceu, ele também trazia essa mensagem. E os primeiros discípulos em Atos também falavam: se arrependam. E essa palavra, com o passar dos séculos e na língua portuguesa, ela tem uma conotação negativa, no sentido de que você tem que se arrepender dos seus pecados. É quase que um sinônimo de se entristecer e confessar pecados, é ou não é? Mas a palavra arrependimento vai muito além disso. E é claro que envolve você se entristecer por um erro que você detectou e você pedir perdão por aquilo. Mas o significado da palavra arrependimento é muito mais profundo, porque é mudança de mente. E de nada adianta a gente entender o poder das palavras se a gente não entender que você precisa transformar aquilo que você crê. Deixa eu explicar um pouquinho como que funciona a minha cabeça. O que que eu acredito? Eu acredito que as nossas palavras, elas têm o poder de revelar para o mundo espiritual aquilo que nós acreditamos. O mundo espiritual, ele é como se fosse um reservatório, ou como se ele fosse uma terra, esperando que a gente lance sementes para que essas sementes possam frutificar. No mundo espiritual, nós temos anjos e nós temos demônios. Nós temos o hábito de achar que nós só estamos nos relacionando com Deus o tempo todo, sendo que Deus, ele age por nós, ele age em nós também por intermédio dos anjos. E ele também nos alertou que existem demônios. Então, o mundo espiritual, ele não é composto só de Deus e do Espírito de Deus. Por isso que não adianta você falar assim: Deus já sabe o que está dentro do meu coração, Deus sabe das minhas intenções, e é óbvio que Deus sabe das suas intenções, e Ele sabe realmente do que está dentro do seu coração. E a Bíblia diz muito claramente que antes mesmo que você faça a sua oração, Ele já tem conhecimento, Ele já sabe os seus pedidos, e Deus faz ainda infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus conhece os nossos pensamentos antes de nós termos os pensamentos. Mas nós precisamos entender que existem princípios e formas das coisas acontecerem. E o mundo espiritual, os anjos e os demônios não sabem e nem se importam com aquilo que a gente está pensando ou sentindo. E Deus escolheu fazer coisas em nós e através de nós e por nós, através de anjos e através da unção que Ele derrama. Eu creio que as nossas palavras, quando elas revelam de fato as nossas crenças, elas produzem uma espécie de uma programação espiritual à nossa volta. É como se a gente programasse os acontecimentos ao redor da nossa vida. E qual que é o problema? O problema é que, e aí eu estou falando, observando a minha própria experiência de como tem sido crescer no conhecimento da palavra de Deus e crescer na experiência da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Mas esse conhecer é experimentar, tá? E para mim, eu tenho percebido que eu descubro uma verdade, eu tomo conhecimento teórico de uma verdade, eu começo a praticar essa verdade, mas nem sempre o resultado esperado ou prometido na palavra acontece imediatamente. Quem aqui já teve essa experiência? Você descobre algo na palavra, você toma um conhecimento teórico ali, você crê de fato naquilo dali, você começa a andar sobre aquela verdade, mas aquilo não reflete imediatamente na sua vida. E se você tiver um certo grau de maturidade ainda pequeno, você se frustra, né? E é muito comum a gente ouvir pessoas: não, eu não quero mais saber desse negócio de igreja que ora por cura de enfermidades, porque eu orei por fulano, orei pela minha mãe, orei por mim, não aconteceu, então eu fiquei decepcionado, eu tenho medo de me desiludir novamente.
Porque o reino de Deus não é um micro-ondas que você aperta um botãozinho e em 1 minuto e meio sai pronto o que você queria. Nós vivemos uma vida inteira no engano. E não é no momento em que a gente descobre a verdade que imediatamente essa verdade se materializa. Nós precisamos de um tempo. Nós precisamos de um tempo para que a gente possa programar ali o mundo espiritual, nossa experiência espiritual, com essas novas verdades que nós estamos crendo. E o intervalo entre o recebimento de uma promessa e o cumprimento dela precisa estar preenchido com a fé. Porque entre o tomar conhecimento de uma verdade, crer e ter aquela resposta e a concretização daquela verdade, existe um lapso temporal. E ele não pode ficar vazio. Ele precisa ser preenchido com a sua fé. E a gente tem entendido que a fé sem obras é morta, né? Paulo falou que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E quando ele fala salvação, ele está falando sozo. E a gente sabe que sozo não está falando simplesmente de ir para o céu quando a gente morrer. A gente sabe que salvação diz respeito ao passado, presente e futuro. Salvação diz respeito ao nosso espírito, à nossa alma e ao nosso corpo. Salvação diz respeito à solução de todos os problemas que o pecado da espécie humana trouxe para nós e para todas as pessoas à nossa volta. Então, se com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, isso não está falando simplesmente aceitar Jesus para ir para o céu. Está falando de tudo que diz respeito às promessas de Deus na palavra dele para nós. Jesus também falou que tudo aquilo que a gente crê e declarar com a boca, a gente vai receber. E ele não... Engraçado que Jesus não falou assim, tudo aquilo que você acreditar que eu falei e declarar com a sua boca, você vai receber. Nesse ponto, ele fala que tudo que você crê e declarar com a sua boca, você vai receber. Isso significa que nós estamos sentenciados, no bom sentido, a receber, a experimentar tudo aquilo que a gente crê e declarar com a nossa boca, sejam coisas boas ou ruins. E aí você se pergunta, por que que... E aí eu me pergunto, por que que eu tenho passado por algumas coisas não muito agradáveis hoje? Por que é que algumas pessoas estão passando por algumas coisas não muito agradáveis, não estão alinhadas? Puxa, fulano se posicionou, foi na hora que ele se posicionou e que tal e tal coisa ruim aconteceu. E aí tem gente que fala assim, mas é porque o diabo se levantou. Deixa eu te explicar uma coisa. Não é porque o diabo se levantou. É porque no momento em que você descobre que você está enganado, você entra num processo de transformação da sua mente. E que precisa ser revelado através da transformação das suas palavras e das suas ações. Ou seja, o que você faz com a sua boca, o que você faz com as suas mãos, precisa refletir aquilo que você acredita agora. Mas não é porque você passou a acreditar agora que imediatamente você vai ver a transformação. Alguém já disse, e a gente tem aprendido isso na BSSM, que nós não fomos chamados para sermos termômetros e sim termostatos. Quem já ouviu isso? Qual a diferença do termômetro e do termostato? O termômetro constata a temperatura. Você põe um termômetro e verifica, tá com 36 graus, tá bom. O termostato, né, que é aquele mecanismo que você usa ali no ar-condicionado ou na geladeira, você vai definir ali a temperatura. Nós somos chamados para definir a temperatura, não para constatar a temperatura. Nós somos crentes porque a gente fala e vive de acordo com o que a gente crê, e não de acordo com o que a gente constata. Não é isso? Só que quando você está lá e o seu ar-condicionado estava marcando 22 graus e está frio pra caramba, e você fala assim, eu preciso alterar essa temperatura, e você sobe para 24 graus, e aí passou 1 minuto e você já está com raiva do ar-condicionado tentando chamar o técnico porque não funcionou? Ou você espera? Entende? Não é automático. Só que enquanto você espera que a temperatura que você determinou, que você crê que vai ser alterada, enquanto você espera que aquela alteração se materializa, você precisa continuar crendo. Você não vai pegar o controle e vai desligar o ar-condicionado. Essa porcaria desse ar-condicionado não está funcionando. Ou você vai pegar a palavra de Deus, que você acabou de descobrir uma verdade. Acabou de descobrir. Poxa, Gabriel, mas eu já descobri tem 1 ano. Então, você acabou de descobrir. Você passou todo o restante da sua vida no engano.
Você acabou de descobrir que Deus é bom. É a verdade ou não é? Até ontem a gente achou que Deus estava esperando para o nosso próprio próximo erro para nos punir. E a gente programou o mundo espiritual à nossa volta para consequência dos nossos erros. A gente falou a vida inteira, pô, comigo é tudo muito difícil. Tudo que eu tento dá tudo errado. É só me posicionar que as coisas ruins começam a acontecer. Eu tenho uma promoção no trabalho e começa a perseguição. A gente programou a nossa mente para acreditar, a gente declarou muitas coisas fundamentadas em experiências ruins a nossa vida inteira. E hoje nós descobrimos, e talvez você esteja descobrindo agora, que Deus é bom e que Deus não está esperando a próxima oportunidade de puxar o seu tapete ou te disciplinar com uma boa punição ou te permitir colher colheitas ruins. Talvez você descobriu isso há pouco tempo, mas você ainda não está experimentando. Por quê? Porque entre a sua descoberta da nova verdade que você aprendeu e e você ter essa temperatura alterada na sua vida vai levar um tempo. E esse tempo precisa ser preenchido com a sua fé. O mundo espiritual, os anjos e os demônios precisam saber que você agora acredita em outra coisa. Porque os anjos estavam de braços cruzados, esperando você acreditar na verdade do Evangelho. E os demônios estavam felizes da vida, fazendo tudo que você declarava com a sua boca. Antes do meio-dia, você já tinha declarado a metade das derrotas que você já teve na sua vida. E nós temos sido tentados, irmãos. Não tem povo mais incrédulo na face da terra hoje do que o povo evangélico. Eu lido com pessoas evangélicas todos os dias. Todos os dias. E as pessoas não param de falar que as coisas só vão piorar. Que o país vai acabar, que a guerra vai acontecer, que a economia já era e que deu tudo errado. Esse povo tem mais é que sofrer mesmo que não sabe votar. O tempo todo as pessoas estão liberando decretos de destruição. E nosso papel, nós temos 59 pessoas aqui. Se essas 59 pessoas começarem a cancelar todos esses decretos de maldição sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nós vamos vencer. E aí sim nós vamos começar a experimentar aquilo que a palavra de Deus promete. Só decretam coisas ruins, Tamires. Nós não precisamos discutir, não estou falando para você sair daqui e começar a discutir, pelo amor de Deus, você vai se tornar igual. Mas nós podemos e devemos trocar essas palavras, recolher essas palavras, as que nós declaramos, vamos retirar. Eu tenho visto uma juventude, jovens e adolescentes, sem perspectiva, e nós temos visto a depressão afundando jovens e adolescentes aos montes. Isso parece se alastrar como uma doença. E as pessoas não estão entendendo, estão falando que são as redes sociais, é por causa disso, por causa daquilo, tem gente falando que é o problema do químico, são as garrafas PET, são, sei lá, toda hora tem um problema. Sabe qual é a causa da depressão? Eu vou explicar para vocês porque eu descobri qual é a causa da depressão. A causa da depressão é essa palavra negativa que tem sido pregada pela igreja, porque todas as soluções e todos os problemas do mundo são causados ou resolvidos pela igreja. A igreja está numa posição de autoridade. A igreja de Jesus Cristo, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. E se você está assistindo esse vídeo e não foi, é muito simples. Confessa os seus pecados, reconhece Jesus como Senhor da tua vida. E você se torna santo, se torna igreja. O mundo está sendo destinado àquilo que nós declaramos como igreja, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós anunciamos. Então você imagina um jovem que foi criado na igreja, descobriu que o mundo só vai de mal a pior e que um dia Jesus vai vir para tirar a gente do momento final e que a coisa só vai piorar daqui até lá. Me diz como que esse jovem vai ser saudável emocionalmente, gente. Eu fui criado na igreja, criado com essa mentalidade. Eu sei do que eu estou falando. Deus é bom, mas ele permite o mal. Deus cura, mas às vezes a doença mata as pessoas. Deus faz coisas sobrenaturais através da nossa fé. Mas tem coisas que estão na palavra e não tem jeito não. Vai ter que acontecer mesmo. Está escrito. Sabe que Satanás também fala isso? Está escrito. Sabe que Satanás não fala nada do que não esteja dentro da Bíblia? Só que ele dá uma pequena distorcida para dar o sentido oposto e usar a Bíblia para você se autodestruir. Ele tentou isso com Eva no jardim, ele tentou
Com Eva deu certo. Tentou a mesma coisa com Jesus no deserto. Olha que Eva estava no jardim, Jesus no deserto. Mas Jesus não caiu. E ele consertou a aplicação da palavra. Nós não podemos pegar a palavra, porque na palavra está escrito tal e tal coisa, a gente começar a falar e tirar do contexto e destacar aquele texto. Exato. E dizer que Deus falou que vai acontecer tal e tal coisa, sabe? Ele nunca disse que nos abandonaria, ele nunca disse que nos entregaria provações excessivas, ele nunca disse que deixaria a gente passar pelo pior. E se ele está presente, coisas ruins simplesmente perdem o poder sobre nós. Só que a gente acreditou a vida toda. E a gente fez parte da religião de Jó a vida toda. Jó obedecia tudo bonitinho, a gente já falou sobre isso aqui. Eu não quero ser repetitivo, mas é importante voltar nesse ponto. Porque Jó explica o porquê que ele passou por tudo aquilo. Os religiosos estão dizendo que ele passou por tudo aquilo porque Deus permitiu, porque precisava tratar ele. Outros falaram que foi porque Satanás ele pediu autorização e Deus permitiu. Mas muita gente ignora que Jó explica o porquê aconteceu tudo aquilo. Ele fala: aquilo que eu temia me sobreveio. Tudo que aconteceu com Jó, ele acreditava que ia acontecer, porque temer é acreditar. Temer é acreditar. E ele falava isso: eu vou fazer isso porque vai que os meus filhos pecaram, eu vou fazer um sacrifício por eles, porque vai que alguém fez. Tudo que ele fazia, toda a religiosidade dele, toda a espiritualidade dele era movida por medo. Ele fazia para ser livre do mal, ele fazia para que a família fosse livre do mal. E não tem nada de errado em você orar para que a sua família seja livre do mal, mas se você basear toda a sua fé em medo do mal, em proteção, em autopreservação, em livrai-me, 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 e coloca lá na moto, livrai-me de todo mal, amém. Um no carro, mas a maioria bota na moto. Se toda a sua fé for para você ser livre do mal, você está revelando para o mundo espiritual que você tem medo, que você acredita que coisas ruins podem acontecer. E até ontem você estava falando: se Deus curar, amém. Se Ele não curar, amém. Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E o mundo espiritual registrou. Cantou no louvor: se Deus fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Está registrado. E na prática, o que significou o que você acabou de falar? Que você não sabe se Ele vai fazer ou não. E se você não sabe, você não tem fé. Se você não tem fé, aconteça o que acontecer. O nome disso é resignação, não é fé. Tem gente chamando resignação de fé. Tem gente achando que dizer que Deus sabe todas as coisas, que Ele está no controle de tudo, é fé. Se Deus está no controle de tudo, gente, é difícil você convencer um ateu de que Deus existe e que Ele é bom. É muito difícil. Eu não consigo convencer um ateu que Deus existe e que Ele é bom, dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Obrigado, Guilherme. Fé é permanência. Permanecer naquilo que Ele fala. E qual que é a diferença? A diferença é que às vezes a gente quer colocar as nossas experiências acima daquilo que a gente entendeu pela palavra, aquilo que Deus falou. Nós queremos fundamentar as nossas experiências futuras nas nossas experiências passadas. Gabriel, mas como então eu vou transformar a minha mentalidade? Conhecendo a palavra, lendo a palavra e declarando: a fé vem pelo ouvir. Mas não significa que você precise aprender só através de outra pessoa falando. Quando você fala, você é a pessoa que melhor ouve aquilo que você está falando. E aqui eu vou fazer uma jogadinha. Acompanha comigo. Funciona da seguinte maneira: você experimenta aquilo que você fala crendo. Beleza? Porém, nem tudo aquilo que você sabe que é da vontade de Deus você conseguiu crer ainda, não é isso? Sendo honesto.
Mas a fé vem pelo ouvir. Então, o raciocínio é o seguinte: você fala até você crer. E você vai falando. E você vai falando, porque quando você fala, você ouve. A fé vem pelo ouvir. E você vai falando. De repente, vai acontecer algo assim sobrenatural. Aquilo que você está falando, porque você viu na palavra, você sabe que Deus te prometeu. De repente, de tanto ouvir a palavra, você produz fé dentro de você. E no momento em que você produz fé e fala, aí agora acontece. Agora a gente às vezes chega na igreja, chega no culto, chega num momento como esse, está fazendo total sentido. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Deus é bom, a gente vai mudar o mundo, sabe? Não tem nada, ninguém vai conseguir ficar no meu caminho. E a gente fica cheio do Espírito Santo, a gente fala em novas línguas, a gente sente a unção, a gente fica todo arrepiado. A gente vê a nossa mão brilhando, a gente vê os anjos passando, a gente tem visões de fogo, de glória. E a gente acredita em tudo e mais um pouco. E aí a gente vai para casa, dorme e acorda com, sei lá, dor de cabeça. E lembra que tem que ir para o trabalho. E lembra das impossibilidades. E lembra das contas que não estão pagas. E aí o mundo espiritual está todo à sua volta, atento, com prancheta, com tablet espiritual, com microfones escondidos até dentro do teu banheiro, esperando para ver o que vai sair de dentro de você, para ver se você ainda acredita naquilo que você falou no culto de domingo ou no do Aviva Zoom, ou se você está dando mais ouvidos às suas experiências, ou se você está dando mais ouvidos àquilo que seus olhos estão te mostrando. E aí, de repente, você começa e veja, irmãos, eu não estou falando contra você ser vulnerável, eu não estou falando contra você ser honesto, pelo amor de Deus, sejamos honestos, tá? No momento de fraqueza, no momento de desespero, procure por ajuda, realmente. Nós temos um corpo de Cristo onde a gente pode conversar uns com os outros. Agora, espera-se de um filho maduro que quando você compartilhe com ele as suas descrenças, suas dificuldades, ele transmita fé para você e não alimente a sua incredulidade, porque se alguém alimenta a sua incredulidade, essa pessoa não é uma boa pessoa para você ser vulnerável. Mas o que eu quero dizer é que o mundo espiritual está aguardando para ver o que sai da tua boca. E não é só no momento do culto, não é só no momento da adoração cheia da presença, é no momento da segunda-feira, da terça-feira, é no momento em que você esperava que acontecesse e não aconteceu, aconteceu o oposto. E não sei se vocês lembram daquele episódio do jovem lunático que os discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E quando Jesus aparece, o pai dele fala assim: olha, seus discípulos não puderam expulsar. E Jesus vai e expulsa o demônio. Mas quando Jesus dá ordem de comando para aquele demônio sair, aquele jovem cai como se estivesse morto. Ou seja, o que parecia ser o momento da solução acabou se tornando uma situação pior. Quem já expulsou um demônio e a pessoa caiu como se estivesse morta? Eu já passei por isso. A primeira vez realmente é assustador. Eu fiquei com medo de ver a pessoa ficando roxa. Você fala assim, pra que eu fui expulsar o demônio? Pelo menos ela estava viva. E o que acontece é que o inimigo ele tenta roubar a nossa fé, ele tenta fazer a gente olhar para as circunstâncias. Então, ele causa realmente esse cenário de piora momentânea para fazer você desacreditar e sair da posição. Os discípulos desacreditaram naquele episódio e falaram: opa, não consigo não. E Jesus fala: poxa, geração perversa, incrédula, né? Até quando estarei convosco? E ele vai lá e dá a ordem e o menino cai como se estivesse morto. Acontece a mesma coisa, só que a diferença é que Jesus não parou de acreditar. Ele foi, pegou o garoto, botou ele de pé. Sabe, muitos problemas que a gente está enfrentando e que a gente está profetizando
Palavras de fé, a gente está se mantendo firme e as coisas não estão acontecendo imediatamente quando a gente espera que aconteça imediatamente. O que espera-se de nós é que a gente permaneça crendo, permaneça declarando palavras de fé. Não foi isso que Deus me disse. Essa situação é ilegítima, ela é ilegal. Ela precisa ser transformada e alinhada com a palavra de Deus. Eu não vou criar uma doutrina em cima das minhas frustrações. Eu vou ficar com a palavra de Deus. Eu vou permanecer acreditando. Jesus é o modelo. Jesus é o nosso modelo. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Jesus não desistiu. Talvez seja por isso que ele seja chamado da palavra de Deus, o verbo de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que nós temos recebido vários insights e eu estou feliz por isso. Então, eu quero deixar aí aberto para a Abner, Ana, Bruna entrarem e acrescentarem o que sentirem, mas e nós vamos dar continuidade. E se estiver fazendo sentido para você, coloca aí no chat. Eu sei que muitas pessoas já estão escrevendo e eu estou muito feliz por isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. O mundo espiritual está aguardando o que sai da sua boca. Alessandra. Existe, toda a atenção está concentrada naquilo que a gente está falando. Vai lá, Ana. Gabriel, enquanto você estava falando, me veio muito forte a lembrança de tantos neurocientistas falando, psicólogos, psiquiatras, falando o quanto a linguagem influencia em doença, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, influencia na nossa vida. E isso está baseado na palavra de Deus. O mundo está dizendo isso. E nós muitas vezes não praticamos o que o mundo descobriu. O mundo descobriu através da ciência que isso é uma verdade, uma realidade. Mas nós já sabíamos, ó, faz tempo. E muitas vezes a gente não utiliza, não desfruta dessa verdade, que é aquilo que nós falamos cria, aquilo que nós declaramos acontece. É decreto, é decreto. E quantas vezes a gente. É o contrário, né? A gente usa. Não é nem assim que eu não vou usar para me beneficiar. Não, eu uso me prejudicando, né? Que é o que diz ali em Provérbios 18:21. Eu como desse fruto, do bem e do mal. Então, quantas vezes no lugar. Eu não tinha muito essa consciência. Uns anos atrás, eu tinha zero consciência em relação a isso, mesmo sendo crente há não sei quantos anos. 33 anos crente, mas há- estamos em 2025, há 5 anos, quando eu comecei a entender, ouvir sobre a renovação da mente, sobre o poder da língua, o poder do que nós falamos, o que isso influencia naquilo que eu vivo, eu comecei a prestar atenção até e assim, eu não estou falando como condenação, ok, gente? Não estou falando como crítica, como condenação, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos isso. Ou passamos por isso. Fulano, você perde tudo, hein? Um adulto já é impactado por essa frase. Agora, você pode imaginar uma criança? Você perde tudo. Porque a criança, ela leva um casaco para a escola, ela perde o casaco na escola. Leva uma xuxinha de cabelo e perde na escola. Aí você vai e abre a sua boca e você diz: Você perde tudo, hein? Você não consegue achar nada, hein? A neurociência diz que essa simples frase, a neurociência, gente, se você, muitas vezes a gente parece que precisa de uma comprovação para o que a Bíblia está dizendo, né? Mas a Bíblia já está dizendo isso. Mas a neurociência, inclusive, então, ó, a gente tem duas, a fé e a ciência falando isso aí.
aquilo que nós falamos. Inclusive, ouça, você é burro, hein? A criança cresce com aquela frase assim, eu não sou inteligente. Então, se ela tem uma prova para fazer, ela, não, eu não vou passar nessa prova, porque eu sou burro. Você perde tudo, hein? Como que eu vou ser vencedor na vida? Gente, parece bobo, mas isso tá aqui, ó. E aquilo que nós falamos pra gente e pros outros, isso cola. Isso cola. E como o Gabriel falou, o mundo espiritual ele tá prontinho para executar. As nossas palavras são decretos. As nossas palavras são decretos. Ah, mas eu tô declarando, decretando há tanto tempo tal coisa. É decreto, mas você precisa se mover. Você precisa se mover e precisa exatamente acontecer no tempo que Deus tem para você, aquilo ali. Mas são decretos. Agora, quanto mais você fica, nossa, não, isso aqui já era para mim. Isso aqui já era para mim. Isso aqui não vai dar. Isso aqui não vai rolar. O mundo espiritual tá, bom, ela já tá esperando que não vai acontecer mesmo. Então, tá tudo certo. Então a gente vai fazer acontecer. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre isso, mas um placebo, acho que é o nome, né? É, testes com medicamentos, são feitos às vezes com nada, e só para a pessoa pensar que tem alguma coisa ali, uma substância, e o simples fato dela tomar aquela substância ali que não é nada, pode gerar mudança em situações de enfermidades, de doenças. Então, o pensar influencia o que eu falo influencia o que acontece. E eu queria. A gente não consegue muitas vezes 24 horas pensar nisso, lembrar disso. Mas quanto mais você faz, quanto mais você olha para Jesus, mais você parece com o que ele falaria, com o que ele pensaria. Pensa nas coisas do alto. Pensa no que é bom, no que é nobre. E quanto mais a gente pensa nas coisas do alto, com o pensamento do reino, mais essas coisas acontecem. Mais essas coisas elas fazem parte da nossa vida. Não como lei da atração. Esquece lei da atração. Esquece positivismo. É Bíblia. É isso, amém. Eu tive uma experiência em 2022. Eu estava dia 31 de dezembro. Eu não sei como que é o dia 31 de dezembro para você, mas dia 31 de dezembro costuma ser ou um dia muito feliz, porque você conquistou muitas coisas nesse ano, ou um dia muito frustrante, porque você terminou o ano igual você terminou o ano passado. Em 2022, dia 31 de dezembro, eu estava frustrado com a minha vida, em algumas áreas dela. E aí eu fui para dentro do meu quarto orar e falei assim para o pai: Pai, me dá uma palavra que vai nortear o meu ano de 2023. Eu preciso de uma palavra para nortear o meu ano de 2023. Eu estou extremamente frustrado hoje e eu não aceito terminar o meu ano de 2023 dessa forma. Então eu abri a Bíblia e comecei a folhear ali e me senti de parar em João capítulo 1. E nos três primeiros versículos, Deus me deu uma revelação simples, que é o que está sendo falado hoje, mas que mudou totalmente o meu ano de 2023. Estava escrito assim, João capítulo 1, versículo 1, ó. No princípio, aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Essa palavra, eu estava com uma Bíblia, que era uma Bíblia de estudo, que ela puxava uma chave assim, nessa palavra. E a palavra ali, Jesus, é a palavra no grego logos. E a palavra logos, sabe o que significa a palavra logos? Ou uma palavra falada ou uma palavra escrita. Logos é quando toda vez que eu falo, eu estou liberando logos. Por isso que existe a palavra diálogo. É porque são duas pessoas liberando logos. Então seria diálogos.
no grego. Então, aquilo me chamou a atenção. Na primeira coisa, né? A palavra é aquilo que eu declaro ou escrevo. É lógico que está falando de Jesus. Aí vem o segundo versículo. O segundo versículo é: ele estava com Deus no princípio. Quem estava com Deus no princípio? Jesus. Mas aí Deus abriu a minha mente sobre o poder da palavra. O que é uma palavra? É um pensamento expresso. Então, uma palavra que eu não liberei, ela estava só comigo no princípio, na minha mente. E aí vem a terceira parte, que foi aonde Deus foi e virou a chave na minha cabeça. Ele fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Mano, ali foi uma porrada. O que Deus me falou é: todas as coisas na sua vida só serão feitas pelo poder da palavra, e se você não liberar a palavra, nada será feito. E aí ele me deu uma chave assim: suas palavras criam a sua realidade. E isso marcou dentro de mim. Tanto que eu saí daquele quarto, meu 31 de dezembro mudou totalmente. E realmente, meus nobres, eu comecei a usar o poder das palavras de forma efetiva desde esse dia. Meu ano de 2023 foi extraordinário. Meu ano de 2023 eu me tornei pai. Meu ano de 2023 eu mudei de cidade, eu mudei de casa, eu mudei de carro, eu mudei de nível espiritual e ministerial naquele momento. E terminei meu ano de 2023 de forma extraordinária em todos os sentidos da minha vida. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque hoje, na minha casa, a palavra é muito usada de forma intencional. Por exemplo, eu faço meu filho dormir todos os dias. Todos os dias que meu filho dorme no meu colo, eu libero as mesmas palavras sobre ele. Você é amado, você é rico, você é próspero, você é abençoado, você é cheio do Espírito Santo, você carrega o poder para fazer milagres, você nasceu para fazer coisas grandes, Papai do céu te ama, Papai do céu te conduz, Papai do céu te prospera, você é o orgulho da minha vida, eu sou muito feliz de ser o seu pai, você é feliz, você é alegre, você é talentoso, e ele está dormindo. Aqui que eu estou fazendo? Eu estou marcando o coração e o subconsciente dele. E uma das coisas que eu mais faço com meu filho, desde que ele nasceu, desde que ele estava na barriga da minha esposa, na verdade, eu falo assim, ó: Papai do céu te ama, te conduz, te prospera. Pode confiar no Papai do céu cegamente. Por quê? O maior papel de um pai e de uma mãe é transmitir a verdadeira identidade do filho. E a verdadeira identidade do meu filho não é filho do Abner, é filho de Deus. Então eu tenho procurado construir no meu filho a confiança em Deus, porque nós crescemos o contrário, né? Papai do céu não gosta disso, Papai do céu não gosta de menino que faz isso. E nós vamos construindo uma ideia de Papai do céu que é horrível. Só que eu digo: Papai do céu te prospera, Papai do céu te conduz, Papai do céu te guia. E por que eu gostaria de falar só uma coisa para você? A fé, na minha concepção, é quando você assume que algo já foi feito. Isso para mim é um resumo de fé. No momento, Jesus fala assim, ó: no momento que você orou e crê que já recebeu, assim será feito, certo? Então, no momento que você declara ou algo, vamos dizer que você está numa situação de enfermidade e você fala assim: em Cristo eu estou curado. Pronto, tá feito. No mundo espiritual tá feito. Uma chave que você pode pegar hoje é: no momento que você orou algo, você precisa alinhar sua palavra a isso e nunca mais mudar. Nunca mais. Por exemplo, você orou por cura no dia 28 de agosto, você não precisa mais orar por cura. Porque você orou uma vez e você precisa só crer que já recebeu. E aí agora o que que você precisa fazer? Alinhar suas palavras. Então como que você alinha suas palavras? Não é eu creio que vai acontecer. Não, não vai acontecer. Isso não é fé. Fé crê que já aconteceu. Logo você começa a agradecer. Pai, muito obrigado pela cura que o Senhor já liberou sobre minha vida. Muito obrigado porque eu me sinto curado. Muito obrigado porque eu caminho normalmente. Muito obrigado porque eu tenho disposição. Muito obrigado porque eu tenho uma energia. Muito obrigado porque eu acordo todos os dias feliz. Mas, Abner, isso não está acontecendo, não é a realidade. A realidade é o mundo espiritual. O mundo físico é só o reflexo da realidade. Nós aprendemos de forma errada. Nós achamos que o mundo físico ele é o mestre. Não, o mundo físico
é o reflexo. Imagina o seguinte, você está na frente de um espelho agora, meu nobre. Você está na frente do espelho agora. Imagina isso, você está na frente do espelho agora. E de repente você encontra na sua bochecha, olha no espelho, e você vê na sua bochecha uma mancha de caneta. Faz sentido você ir lá no espelho e tentar tirar a mancha? Não faz sentido nenhum. Se você quer que a mancha saia de lá, você precisa limpar aqui, certo? O seu rosto. Assim é o mundo espiritual. O espelho é o mundo físico. Se eu desejo que algo aconteça no mundo físico, eu preciso construir ele no mundo invisível e espiritual. Então eu mudo a minha linguagem. E para isso você vai precisar vencer algumas coisas. Por exemplo, vencer até o medo, vencer a necessidade de aprovação. Às vezes uma pessoa fala para você: "E aí, como é que você tá?" Cada vez mais rico, totalmente curado, cada vez mais saudável. Aí a pessoa fala assim: "Ah, mas eu não tô vendo isso." Se você tiver necessidade de aprovação, você vai alinhar sua palavra ao que é para ser aprovado. Você precisa alinhar sua palavra ao que Deus diz, ao que a palavra de Deus diz, a sua verdadeira identidade, aquilo que você já orou e você já recebeu. E o tempo para isso se manifestar é o tempo de maturidade que isso é construído no seu coração. Porque é o que Jesus disse: tudo que você disser e no seu coração não duvidar. Uma vez Jesus falou assim para mim nesse texto. Nesse texto não, num texto sobre o reino dividido. Ele fala assim: a casa dividida não prospera, certo? Uma casa dividida não prospera. Só que eu nunca tinha pensado de uma forma que Jesus falou assim: casa dividida agora, eu tô falando de você. Se você pensa algo e fala outra, a casa está dividida. Se você fala uma coisa e o coração crê outra, sua casa está dividida. Você não vai prosperar. Logo, você precisa falar, crer e pensar. No momento que você pensa, fala e crê e se comporta da mesma forma, tudo que você fizer vai dar certo. E não importa se você é cristão, se você é espírita, se você é até satanista. Tem uma frase de Gandhi que ele fala assim: o segredo da felicidade é quando o que você pensa, o que você diz, o que você faz estão em harmonia. Portanto, finalizando, alinhe as suas palavras de acordo com o que Deus falou sobre você, ou de acordo com aquilo que você já orou. Fé já aconteceu. Então as suas palavras não eu vou ser curado, eu vou ser posto, a porta vai se abrir. Não, a porta se abriu. Eu sou próspero, eu sou curado, porque as suas palavras criam a sua realidade. Só enfatizando aí a base que o Guilherme botou aí, 1 Coríntios 13, 12, fundamenta o exemplo do espelho que o Abner deu, né? Fala assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Obrigado, Guilherme. Deu o fundamento aí do exemplo do Abner. Bem legal. Ana, tem como liberar o microfone da Bruna, que ela caiu e voltou? Opa. Agora sim, eu caí, agora eu voltei, consegui. É, e eu estava me lembrando aqui, só para acrescentar, né? Me lembrando de Abraão, né? Eu estava até conversando isso um pouco antes da gente entrar aqui nessa chamada com o Gabriel. E a gente, em Romanos 4,17, fala que chamar a existência as coisas que não existem como se já existissem. A gente precisa imprimir isso no nosso coração. E, humanamente falando, parece loucura, mas as coisas de Deus são loucura. A mente racional, ela não vai compreender, né? E a gente não é chamado para entender, a gente é chamado para andar pelo que a palavra diz. Então, Abraão, quando ele recebeu
de Deus, a promessa de que ele seria pai de multidões, isso não era real para ele. Mas o interessante, porque a Sara já era, né, de idade, ele também, como que ele seria pai de multidões, né? Se você para pensar. E eu acho interessante que quando Deus modificou o nome dele, né, e passou de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, né? Eu acho interessante que, assim, todas as vezes que ele ouvia o nome dele ser dito, ou que alguém o chamasse Abraão, né, ele se lembrava que ele era um pai de multidão. E aquilo fazia com que ele não se esquecesse. E ele trazia à existência aquilo que não existia ainda. E aquilo fazia ele lembrar que ele era um pai de multidão, né? Nós sabemos que ele tentou outros meios, né? Quando ele via que a promessa não se cumpria, né? E concebeu Ismael antes da promessa, de fato. Mas o fato que a gente quer trazer aqui é a importância da gente permanecer crendo, né? E para algumas pessoas é mais fácil. Para algumas pessoas é mais fácil trazer essa compreensão de ser arquiteto do céu, declarar com a boca, falar, chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem. Para algumas pessoas isso é mais fácil, para algumas nem tanto. Mas isso é um exercício. E isso a gente faz através da renovação da nossa mente, todos os dias, alinhando com a palavra de Deus, trazendo essa realidade e declarando. E como o Abner disse, a gente fala, a gente crê que aquilo é, né, e trata aquilo como se já tivesse determinado. Às vezes a gente esquece disso. E nós tendemos a voltar naquele problema, né? Isso é uma enfermidade. Muitas das vezes eu vejo, né, as pessoas, por exemplo, tem uma enfermidade e diz que a minha enfermidade, toma até posse da enfermidade, né? Declara que aquilo pertence a ela. Então, a gente precisa alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Cristo, com a verdade da palavra de Deus, sabendo que nós somos arquitetos dos céus, declaramos com a nossa boca, criamos, chamamos à existência o que não existe, mais uma vez, sabe? E se a gente compreendesse essa realidade, o mundo ao nosso redor seria diferente. Nós não vamos cooperar com o que o diabo está fazendo, sabe? Constatar fatos. Nós não somos chamados para constatar os fatos, né? Você vê que o negócio está assim, ruim, você não está negando a realidade, você está transformando aquela realidade com a palavra de Deus, com a palavra, porque você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então, esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que habita dentro de você, está liberando vida e construindo realidades diferentes daquela ali que já existe, que é aparentemente o que seus olhos veem, né? E pela fé, né? Pela fé, a gente acessa isso e a gente transforma e a gente traz essa realidade para o nosso mundo natural, a materialização. Porque no espiritual já aconteceu, mas muitas das vezes o que falta é isso se manifestar aqui no nosso natural. E aí a gente, pela renovação da nossa mente, permanecendo, crendo, declarando em unidade, muitas vezes, porque há poder na concordância. Então, a gente declara e alinha para que as coisas se manifestem e elas se tornem aqui, como é no céu. A realidade do céu manifesta aqui na terra. Então, só isso que eu queria deixar. Medita nessa passagem de Romanos 4,17. Né? Chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. É uma chave. E a igreja, muitas das vezes, ela perde porque ou ela desacredita ou ela não sabe, muitas das vezes, que ela tem esse poder de trazer isso para a realidade no nosso natural. Amém. Glória a Deus. Gabriel, deixa eu só Vai, falar Ana. uma coisa bem rapidinho. É como se eu estivesse ouvindo um pensamento e eu sinto de colocar luz numa coisa aqui.
Às vezes Deus eu penso alguma coisa e Deus fala, alguém tá pensando isso. E eu quero, se você tá pensando isso, você não precisa se identificar aqui. Só recebe isso que eu tô te falando. Às vezes o teu pensamento, você tá ouvindo isso tudo que a gente tá falando aqui, que o Gabriel ministrou, e às vezes o seu pensamento é, mas eu não consigo falar isso porque parece uma mentira. Eu não consigo pensar que eu mereço isso. Eu não consigo pensar que eu também tenho direito de ter isso. Para mim, isso parece muito surreal. Como que eu vou falar? Isso parece uma mentira. Então, eu quero te dizer uma coisa: o que é necessário é você realmente renovar a sua mente entendendo que você é filho e filha. Quando você entende que você é filho, filha de Deus, você sabe que você tem acesso a uma herança. E você pode declarar essas coisas porque ele te deu uma herança. Então, o teu não merecimento, muitas vezes a gente fala assim, ai, sabe, frases vitimistas? Ah, mas é porque minha família toda foi assim. Minha família nunca teve alguém com dinheiro. Tô dando exemplo de dinheiro, gente. Mas sobre qualquer outra coisa. Minha família, todo mundo tem essa doença. E você vai continuar? E você vai continuar? O teu pai, o teu pai, ele te fez para quebrar ciclos. E eu tenho uma frase, eu não sei exatamente de quem é, que fala que a mente que não é renovada, ela bloqueia o que o céu quer liberar. Então, se você não renova a sua mente, você está literalmente deixando o negócio bloqueado. Então, e como que eu quero falar de uma forma muito simples, que um dia destravou para mim esse entendimento de renovar a mente. É um assunto bem vasto, mas eu quero falar muito rapidamente numa frase aqui como que eu entendi a renovação da mente. Renovação da mente é você dizer a verdade para a mentira. Você vai contar qual é a verdade para essa mentira que você está acreditando. Sabe qual é a verdade? Eu tô sem dinheiro, eu tô entrando em falência. Eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. Eu tô desempregado, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô doente. Conta qual é a verdade. Ana, mas eu realmente estou desempregado, essa é a circunstância. Mas isso não é o final. Essa não é a verdade para que Deus te chamou. Então você vai contar a verdade para essa mentira. Essa é a renovação da mente. Conte a verdade para a mentira que você está acreditando. Esse é o resumo da renovação da mente. E converse com você. O que é que está no teu pensamento aí que eu não mereço? Conversa com você. Por que que eu não mereço? Espírito Santo, eu mereço? Pergunta para ele, eu mereço? Se você tem dúvida ainda, pergunta para ele, eu mereço? Isso é para mim também, Espírito Santo? Deixa ele falar com você. Isso é para mim também, Espírito Santo? Eu mereço ter isso bom? Viver uma vida diferente? Eu mereço? Por que que eu tô pensando assim? Faça pergunta pro Espírito Santo. Amém. É isso, Gabriel. Queria ler só mais um texto, tá lá em... São muitas verdades, são muitas revelações nesse tema. Eu tenho certeza que o Abner, a Ana, a Bruna, a gente teria ali horas para falar sobre esse tema. Eu sou apaixonado pelo assunto fé, né? E no fim das contas é tudo que a gente precisa crescer em fé. Em Mateus 12:36, para quem acha que não, isso não é bíblico, na verdade não é bem assim, as palavras não são isso tudo. E eu creio que sim, nós somos filhos de um pai que criou todas as coisas, falando aquilo que ele acreditava dentro do coração dele, como o Abner trouxe bem claramente o início do livro de João. E a gente leu aqui Hebreus 11, que fala que pela fé foi criado. Mas olha o que fala aqui em Mateus 12:36 e 37. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras será condenado. Ou seja,
A nossa eternidade está sendo definida neste momento por aquilo que a gente tem declarado. Por isso é urgente que a gente creia naquilo que Deus falou, que a gente renove a nossa mente e a gente libere palavras alinhadas com a verdade da palavra, a verdade do céu e não de acordo com a realidade. Palavras não desaparecem. Palavras são como sementes que, querendo você ou não, você plantou e você vai colher. Então vamos começar a trocar essas palavras. Na quinta-feira passada nós tivemos sala profética. E quem recebeu aí palavra profética? Quem recebeu palavras que você nunca tinha ouvido ou palavras que confirmaram coisas que você já ouviu? Zacarias também recebeu uma palavra profética, mas ele não alinhou as palavras dele naquele momento, ele duvidou. E o anjo, por misericórdia, lacrou os lábios dele por 9 meses. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer se você receber uma palavra profética? Medita nela, não fala sobre ela por um tempo. Não anule a palavra que Deus liberou sobre a tua vida com palavras de incredulidade, com palavras como e se, como, não sei, não é possível. Ou então você pode rir em descrédito. Lembra? Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras será condenado. Deus tinha um propósito e na soberania dele, ele não permitiu que Zacarias abortasse João Batista. Ele não permitiu que saísse da boca de Zacarias nenhuma palavra que cancelasse a palavra que tinha saído dos lábios de Deus. Mas nem sempre o Senhor nos cala. Graças a Deus, é por isso que nós não temos tantos mudos assim no nosso meio. Mas algumas vezes nós mesmos precisamos fazer esse exercício e conter um pouquinho das nossas reações incrédulas perante as promessas de Deus. Amém? O pessoal está querendo falar, eu, eu vou deixar aberto aí. Eu não vi quem foi que levantou primeiro. Acho que você. Agora dá para abrir o microfone já. Dá. Oi, Danilo, oi, acho que é o Danilo. Pode falar, Danilo. isso. Deixa eu abrir aqui a câmera, porque eu estou dirigindo aqui, mas eu senti de compartilhar com os irmãos, tá? Não sei se vai dar, tá meio claro aí, mas beleza, enfim. Eu acho muito interessante tudo que foi dito hoje à noite, que Deus continue abençoando esse grupo, continue abençoando vocês. Primeira vez que eu estou aqui, tá? E eu já estou amando tudo que está acontecendo. É um projeto, eu tenho certeza que Deus vai transformar nossas vidas para sempre por conta desse trabalho. Acredito, essa questão de que nós somos herdeiros me fez lembrar da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela fala muito sobre o filho pródigo e muita gente se atenta só ao filho pródigo, mas só que ali tem 3 personagens: o filho pródigo, o pai e o irmão do filho pródigo. E eu acho muito interessante porque o irmão do filho pródigo vai questionar o pai. Como é que esse seu filho que saiu, gastou tudo, depois ele voltou e você ainda faz uma festa para ele? E aí o pai fala: mas meu filho, tudo que eu tenho não é teu? Tudo que eu tenho já não é seu? E muitas vezes eu vejo a gente agindo como o irmão do filho pródigo. Deus já disse que é tudo, Jesus já disse que é tudo nosso, que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, mas muitas vezes nós não desfrutamos disso, porque falta a gente acreditar de fato, falta fé em nós. Então, assim, ultimamente eu tenho buscado muito isso, desfrutar. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar, inclusive com pessoas que são cristãs, já eu falo: gente, agora eu quero desfrutar, porque o meu pai me falou que eu tenho direito a desfrutar de tudo que ele tem. Então, se ele falou que eu tenho direito, eu estou crendo nisso, estou buscando isso, desfrutar mais, sabe? Desfrutar mais do Senhor para poder transbordar na vida das pessoas, transformar, porque
Hoje Deus me usou para falar com a menina, falando o seguinte: nela já existe o desejo. É o primeiro passo. Depois do desejo, vem a busca, que é o segundo passo. Depois da busca, vem encontrar, que é o terceiro passo. O quarto passo é, depois que você encontrar, você desfrutar. E o quinto passo, que é o surpreendente, é o transbordar. Tudo aquilo que você já recebeu, você transbordar. Então, hoje é isso que eu tenho buscado. E a gente não tem como viver isso se a gente não entender que o Pai que nos criou, que o nosso Pai amado, nos tem como filho e que nós temos direito a desfrutar de tudo isso. Então, eu quero agradecer a Deus por estar participando dessa escola, por estar aqui nessa sala com vocês. Aprendi muito com tudo que vocês têm falado aí e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado pelo espaço. Amém. Só para ressaltar que depois no grupo eu coloquei o link do grupo do WhatsApp. Se alguém entrou aqui direto para a reunião, entra lá no grupo. Também é uma boa oportunidade da gente trocar informações. Vai ficar aberto no dia de amanhã, de hoje até amanhã, o grupo fica aberto para conversa. Depois a gente volta a fechar para conversa, mas não é fechar o grupo e encerrar o grupo, não, tá, gente? De vez em quando o pessoal sai quando a gente fecha, pensando que o grupo acabou. O grupo continua lá para que na quinta que vem a gente compartilhe o link e abra para conversa novamente. Então, só para explicar que daqui a pouco a gente precisa encerrar para a hora não avançar muito, mas a Iriane quer compartilhar uma palavra e depois o Rodrigo quer falar por 63 segundos. Eu gostei da precisão. Vai lá, Iriane. Obrigado, meu irmão. Irmão, compartilhou aí, Danilo. Obrigado, tá? Sua contribuição foi muito importante. Desculpa por não te agradecer, já fui direto para o outro assunto, mas é exatamente isso. Iriane, Boa noite. Eu queria falar sobre a fé, né? Um pouco, eu queria contar só um testemunho, tenho vários, mas só queria contar um testemunho sobre esse tema, fé, né? E às vezes a nossa fé ativa a fé nos outros. E eu conto o testemunho que eu era fumante antes de aceitar o Senhor Jesus. E eu, quando eu parei de fumar, foi exatamente de um dia para o outro. Uma amiga minha me pediu para assistir um filme. O filme se chamava Quarto de Guerra. E quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu ainda fumava, e isso me fazia muito mal. Eu me sentia muito suja. E eu pedia muito ao Senhor, orava muito e pedia para o Senhor me ajudar em relação a isso. E aí uma amiga minha chegou e falou assim: Iriane, por que você não assiste o Quarto de Guerra? Pode te ajudar, né? E nesse dia eu coloquei toda a minha fé. Que não coloquei o poder no filme, mas eu sabia que através daquele filme algo em mim poderia acontecer. E eu assisti o filme fumando, e foi uma das experiências que eu escutei o Espírito Santo falar para mim detalhes. Ele disse assim: pega o saco de algodão que estava lá perto no meu quarto, coloca a carteira de cigarro e vai lá na boca do lixo e declare meu nome. E assim eu fiz. Eu declarei no nome dele, botei a carteira de cigarro lá, e no outro dia parecia que eu nunca tinha fumado na minha vida. E a minha mãe chegou para minha mãe, era fumante, né? E aí a minha mãe falou assim: me dá um cigarro. E eu falei para assim: mãe, eu não fumo mais. E eu tô limpa já tem 6 anos. E eu tive que fazer uma cirurgia, né? E eu fiz o exame dos meus pulmões. E eu falei pro doutor: eu fumei por muito tempo. Na realidade, eu fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E ele disse que meu pulmão é como se nunca fosse uma fumante. Então, que talvez esse testemunho possa ajudar alguém aqui, ou que esse testemunho pode ajudar outra pessoa, porque esse testemunho eu contei para um grupo de mulheres, e uma mulher sofria por isso 12 anos. E ela declarou isso, e ela hoje também se libertou. Então, a nossa fé, às vezes, é isso, é realmente como a irmã falou, a Bruna,
que a gente tem que trazer a realidade daquilo que a gente não viu, mas a gente trazer. E era esse testemunho que eu queria contar. Glória a Deus, irmã. Obrigado. Tremendo, tremendo. Deus te abençoe. Te abençoe muito por isso. Glória a Deus. Vamos lá, Rodrigão. Vai ser rápido. No início você falou muito sobre o poder estar na língua, né? Que é um dos versículos que está em Provérbios muito forte sobre isso. E eu acho que foi até vocês aqui em alguma live que uma vez falou que Jesus nunca falou que Lázaro estava morto, né? Aquelas 3 passagens de Jesus que ele pegou pessoas ao longo do caminho em quase estágio de morte, né? Lázaro, na prática, já morto, uma pessoa que estava em velório e a filha de Jairo, né? E os 3 ele nunca falava, porque Jesus sabia que havia poder na palavra dele. Se ele falasse que eles estariam mortos, eles provavelmente estariam mortos, né? Provavelmente não, eles estariam mortos. E o Senhor me fez uma repreensão de uma maneira muito simples e muito amável que eu queria dividir com vocês. Ele me ensinou algo de um caminho muito lindo, que não é todo dia que eu consigo, né? Mas eu falo com a minha esposa. Ele me mostrou assim, o quanto que nós, no mundo em que a gente vive, nós muitas vezes, sem perceber, nós amaldiçoamos os outros e os outros também nos amaldiçoam. Você fala assim, uai, mas aonde? Quando você está no trânsito, alguém te fecha e você fala, ô infeliz, você está declarando infelicidade na vida da pessoa. Quando você fica com raiva de alguém, você fala alguma coisa, e da mesma forma essas pessoas com você. Por isso que a gente faz essas orações de limpeza de palavras malditas sobre a nossa vida, né? E cara, eu vi uma prova hoje, simples. Tava subindo aqui em casa no elevador antes de entrar na live, uma senhorinha tava reclamando que bateram no carro dela e gritando, porque o povo não percebe, não sei o que, tá, enchendo a boca pra falar. E minha filha dormindo, e eu pensando assim, você também não percebe que o mundo não gira em torno de você, e minha filha tá dormindo, você tá quase acordando ela, né? Mas eu fiquei calado, quando ela saiu do elevador, eu falei, Senhor, mostra pra ela que as coisas não giram em torno dela, que as pessoas batem o carro por acidente, ninguém escolheu bater o carro nela, que ela encontre parcimônia. Então eu tô fazendo esse exercício, sabe? Toda oportunidade que o cérebro seria um gatilho de xingar pra mim é tranquilo, mas de falar assim, reclamar. Acho que mais de reclamar, quando eu vejo barbeiragem, eu falo, Deus, faz esse cara aprender a dirigir, para não botar mais a vida de ninguém em riscos. Seja o Senhor como é lâmpada para os pés, o Senhor vai iluminar a mão dele. Então é meio que nesse sentido, sabe? E eu senti que isso é um nível de unção que está vindo sobre a minha vida. Quanto mais a gente aprende a controlar a língua, maior a unção do Senhor vem pra gente. Porque ele não pode confiar a língua de uma pessoa para ressuscitar os mortos, o mesmo poder como os filhos de trovão achavam que pode matar uma pessoa. Obrigado. Amém. É isso, gente. É a consciência. Tal pai, tal filho. Nós somos a cara do nosso papai. Se ele cria mundos com a palavra, inevitavelmente nós vamos criar também. E eu tenho feito muito isso também, Rodrigo, de há uma limpeza, né, das palavras sobre mim, e tenho me policiado com as palavras que saem dos meus lábios e eu acredito que nós queremos um avivamento. E o avivamento vai acontecer quando os filhos de Deus corrigirem as palavras que saem dos lábios deles. Nós vamos construir uma realidade de avivamento, nós vamos construir uma realidade de um país e de um mundo melhor. E quem tem filho sabe, vamos aumentar a intensidade das nossas palavras proféticas positivas e alinhadas com a bondade de Deus. Não vamos mais escolher versículos de Apocalipse para dizer que o caos vai acontecer. Vamos escolher versículos que falam de vida, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele não veio para dar vida mais ou menos. Ele veio para dar vida e vida em abundância até a volta dele. Mas vai dar pano para manga eu ter falado isso. Mas a gente vai continuar brigando contra os principados e as potestades que têm enganado a igreja, até que a igreja seja totalmente vitoriosa. Amém? Eu sinto de orar para finalizar, mas quero deixar aberta ao Abner e a Ana se ainda tiverem algo a acrescentar. Senão a gente vai orar. Porque eu tenho certeza que tem algo a acrescentar.
mas não para hoje. E tem mais, vai ter muito mais. Glória a Deus. Em breve o Senhor vai mover com mais encontros, enfim, nós vamos estar juntos aí em mais oportunidades. Vamos orar. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo aplicar a palavra ao seu coração. E se você está assistindo no YouTube, que Deus possa estar se revelando poderosamente a você. Você possa, nesse momento, todos nós possamos assumir a nossa posição, assumir as nossas responsabilidades, porque somos a cara do nosso Pai, carregamos o mesmo DNA, o mesmo poder, a mesma autoridade. Que toda mentira caia por terra nessa hora. Toda crença limitante caia por terra nessa hora. Toda condição que nós impomos para que a bondade de Deus se revele de forma material e prática na nossa vida caia por terra agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que somos teus filhos. Somos abençoados como o Abner faz com o filho dele. Nós fazemos conosco, com a nossa vida, com a nossa família, com nossos filhos. Nós não somos o que nós fizemos, nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós não experimentaremos o que nós experimentamos no passado, nós vamos experimentar o que a palavra de Deus diz sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que aquilo que a gente ainda não está 100% alinhado, que o Senhor venha sobrenaturalmente nos transformar, Senhor, de dentro para fora, naquilo que nós ainda estamos enganados, se revela a nós. Porque a irmã Iriane acreditou que ela era fumante, era viciada, e quantas vezes diziam para ela que era impossível. Como alguém que fuma 4 maços de cigarro por dia pode de um dia para o outro parar de fumar? Humanamente falando, impossível. Quimicamente falando, impossível. Mas nós não estamos falando de coisas possíveis, que fique bem claro que nós cremos em milagres. Nós acreditamos que nós não falamos só de coisas naturais, nós não criamos só coisas naturais, nós não precisamos aceitar condições naturais para experimentarmos todas as promessas de Deus. Nós cremos no sobrenatural e é fundamentado no poder de milagres que nosso Deus tem. É que nós declaramos que aonde tem porta fechada vai abrir, aonde tem falta vai vir abundância, aonde tem enfermidade vai vir cura. Já chegou, já temos a porta, já temos a provisão, já temos a cura, já temos a prosperidade, já temos a paz, a restauração do casamento, nós já temos o sobrenatural e o caroço já saiu, já não está mais, a dor já não existe mais. Nós damos comando agora a tudo que está desalinhado, que entre em alinhamento agora com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos, o reino de Deus já chegou e nós já estamos no reino. Você já está no reino. Receba agora o milagre, receba paz agora, receba libertação agora. Que todo cativeiro se abra, que toda prisão se abra, que o seu coração se abra e que você receba nessa hora liberdade. Liberdade. Eu ministro agora, Espírito Santo, caia sobre cada pessoa que estiver ouvindo a minha voz. Caia sobre cada pessoa, aonde a minha voz chegar. Eu declaro espírito de vida. Caia agora sobre essas vidas. Caia agora sobre essa casa. Caia agora sobre esses negócios. Caia agora sobre esse corpo. E que ele seja curado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos luz onde há trevas. Declaramos vida onde há morte. Em nome de Jesus. Imponha as mãos sobre os enfermos e libere cura. Se você está com um parente enfermo, ponha as suas mãos sobre ele e decrete a cura agora, restabelecimento agora da saúde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos os filhos de Deus, abençoamos a igreja de Jesus Cristo, nós abençoamos as cidades aqui representadas, as nações aqui representadas e alcançadas por esse encontro, e nós abençoamos o Brasil. O Brasil é uma terra abençoada. Nós fazemos parte da nação mais abençoada da face da terra. Nós veremos uma virada de jogo, nós veremos um Pai se revelando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Ramandakarabashou. Eu vi alguém perguntando se hoje vai ter sala sobrenatural. A sala sobrenatural é agora e já está acontecendo. Eu vi o leão da tribo de Judá chegando e não tem como a gente escapar.
Nós não escaparemos dele. Ele me pegou no final de 2023. Reba na soura, mas e ele está pegando você, e ele está pegando o Brasil, e nós não escaparemos dele. Ele fincou as garras de amor dele na nossa vida, e ele não vai soltar, não vai soltar, não vai soltar. As verdades dele vão penetrar a nossa mente até o ponto em que seremos totalmente transformados e não sobrará absolutamente nada da velha natureza, nada do inferno em nós. Em nome de Jesus, por isso, depressão, angústia e tristeza, bate em retirada e vem a vida de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde havia desesperança, eu injeto fé agora, esperança, alegria, expectativa. E eu ordeno agora a sua mente, libere gratidão em nome de Jesus. Eu crio agora a realidade de gratidão agora em você, em mim, em nós. Gratidão em nome de Jesus por tudo que o Pai fez. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, Deus. Aleluia. Eu vejo um jarro de óleo sendo derramado. Receba a unção sobre a tua vida em nome de Jesus. Receba essa unção em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos. Eu creio que muitas pessoas estão tendo encontros com o Senhor, vão ter encontros com Ele. Apenas permaneça no encontro, valorize o encontro, testemunhe o encontro. Compartilhe o testemunho. O testemunho é muito poderoso, gente. O testemunho que você compartilhou, minha irmã, não sei se você ainda está aqui, foi poderoso. Você não tem noção quantas vidas serão libertas ao ouvir esse testemunho. Muitas vidas. Testemunho é poderoso. Compartilha lá no grupo. Se você está vendo no YouTube, entra no grupo do WhatsApp do Aviva Zoom. Você é bem-vindo. É só clicar no link que está na descrição. Entra no grupo, compartilha, interage, pede ajuda, forneça ajuda. Seja fonte de bênção. Não seja o destino final das bênçãos de Deus. Se transforme em fonte. Tudo aquilo que você entrega, você retém. E tudo aquilo que você retém, você perde. Você entendeu isso? Quando você entrega, é que você sustenta aquilo que você recebeu. Mas quando você retém, você perde. O reino de Deus é diferente. Então entrega tudo aquilo que você recebeu. E quando você entrega, você recebe mais. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Uma boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu nunca sei quando acabar, como acabar, então alguém me ajuda a fazer acabar isso aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Gente, boa noite e até a próxima quinta-feira. Boa Compartilhem noite, lá no pessoal. grupo. Depois assistam, quem quiser assistir de novo. Já já eu coloco no YouTube e compartilho o link lá com vocês. Enviem para os seus amigos, para quem você considera que precisa ouvir essa palavra de hoje. E ouve de novo, porque essa mensagem ela precisa penetrar no nosso coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Amém. Tchau, pessoal. Boa E noite. olha que lindo, né? Alguém testemunhou que estava com uma dor na lombar e depois da oração não está sentindo mais nada. Olha, glória a Deus. Glória a Uau, Deus. glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Glória a Deus. Boa noite, gente. Até semana que Boa vem. noite. Até semana que vem. Boa noite.